133. Salmos 133. Nós iremos ler o capítulo inteiro. Meu Deus, vai demorar muito, né? Não, 3 versículos, 3 versos. Salmos 133. Eu vou ler para ganharmos tempo. Talvez você já ouviu, diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém? Feche seus olhos. Senhor, fale aos nossos corações, Deus, aquilo que precisamos ouvir, Senhor. Que o Teu Santo Espírito conduza, Senhor, e faça como bem querer, Pai. É o que eu te peço. Amém. Esse salmo é muito conhecido, né? Como é bom, feliz, quão bom e quão suave é, algumas versões mais tradicionais dizem. Hoje nós iremos refletir um pouco sobre união. Não qualquer união, mas a união pautada nos princípios bíblicos. A união a qual Deus nos chama, a qual Deus nos chamou. Vivemos hoje em uma sociedade totalmente descontrolada. Isso não precisava nem dizer, né? Só você ligar a sua televisão, você vai ver. Hoje em dia nós vemos que falta amor, falta empatia, falta o respeito. Muitos estão preocupados apenas com seus próprios umbigos. Já reparou isso? Uma sociedade corrompida. Quando nós pensamos que vai melhorar, piora. Não é verdade? Uma sociedade marcada pelo ódio, pela intolerância, a ponto de famílias discutirem, brigarem, por não concordarem com política, por exemplo. Ah, eu voto na esquerda, eu voto na direita. Isso é o suficiente para a família acabar. Olha o ponto que chegamos. Empresas mandando, despedindo funcionários por causa de política. Filhos saindo de casa por causa de política, por causa de ideologia. Essa é a nossa sociedade. Liga a sua TV que você vai ver. Entre nas redes sociais. Só que nós esquecemos que político vem e vai. Hoje o político que está aí, amanhã ele é pó. Tudo é passageiro. O pior de tudo isso é que além da sociedade, tanto nas universidades, em todas as esferas da sociedade, esse mal também tem chegado dentro da igreja. Pastores brigando com fiéis por causa de política. Fiéis a ponto de agredir os irmãos da igreja, os seus irmãos, nossos irmãos, por causa de ideologias. Essa é a sociedade que estamos. Infelizmente, o altar, púlpitos foram substituídos por palanques políticos. E ai daquele que fala algo. A igreja não é digna de você. Esse não é o evangelho de Jesus. Esse não é o evangelho. Esse não é as boas novas que Cristo nos ensina. A Bíblia nos ensina primeiramente a amar o nosso irmão como a ti mesmo, como eu me amo. E depois, eu gosto de falar isso, amar como eu vos amei, Jesus falando. E Jesus nos amou por completo. E agora nós estamos ofendendo os nossos irmãos por causa de ideologias. Estamos desrespeitando o nosso próximo por causa de pensamentos diferentes do nosso. Essa é a sociedade que estamos inseridos. Este salmo, ele é conhecido como um salmo de romagem. O que seria isso? São canções atribuídas na peregrinação de toda a nação de Israel rumo a Jerusalém. 3 vezes ao ano, o povo judeu
saíam de suas casas e iam para Jerusalém, precisamente no Monte Sião, onde localizava o tabernáculo, para adorar Jeová, para adorar a Deus ali naquele lugar. 3 vezes ao ano isso era comum de todo o povo. Era como se fosse hoje, se só existisse um templo hoje, somente uma igreja, e todos tinham que sair das suas casas para ir para esse templo, prestar honras ao Senhor. Isso tudo foi feito após Davi assumir o território completo de Israel. Após a saída do Egito e a entrada na Terra Prometida, todo aquele povo ele é dividido em 12 tribos. Não sei se você já ouviu falar isso, sobre as 12 tribos. Porém, essas 12 tribos divididas, o que aconteceu? Virou uma grande baderna. Passaram a adorar outros deuses. Cada um passou a agir conforme a sua própria vontade. A lei diz isso, mas isso não é legal para mim. Eu vou seguir nesse caminho aqui. Perdeu totalmente o foco, perdeu totalmente o padrão. Então o povo começa a falar, mas está chato. Então Deus vem e começa a levantar juízes para orientar os povos. Mas isso não é legal, porque os outros reinos têm reis. Então o povo clama por um rei. Aqui entra Saul, o primeiro rei de Israel. Todos já ouviram falar em Saul? Saul foi o primeiro rei que Israel teve. Porém Saul desobedece a Deus e Deus o rejeita, assim diz a palavra. Mas quando Deus o rejeita, Deus já havia escolhido alguém. Como o texto diz, o menor da casa, Davi. Davi já era estabelecido rei de Israel, ele só precisava assumir o posto de rei. Davi assume o seu reinado, porém ainda gera um bloqueio, porque as 12 tribos não aceitaram Davi como rei. Apenas uma tribo aceitou Davi como rei, a tribo de Judá. Como eram 12 tribos, as outras 11 tribos foram eleger outro rei. Que rei seria esse? Isbosete, filho de Saul. O que acontece? Ainda continua na mesma dificuldade. Pessoas adorando outros deuses, pessoas caminhando conforme as suas próprias vontades. Porém um dia, o reino de Davi, no caso o reinado de Judá, ele guerreia. Há uma grande guerra civil. Davi com seu povo, ele guerreia e ele vence as outras 11 tribos. Então Davi ele é estabelecido rei em todo Israel. Todo o território israelita, Davi virou rei deste povo. O que aconteceu quando Davi virou rei? Primeiro, a paz foi estabelecida. A nação prosperou financeiramente, territorialmente, porque eles começaram a crescer. Mas aqui acontece o principal. Davi estabelece Jerusalém como único lugar de adoração. Agora eles não adoram mais diversos deuses. O único Deus verdadeiro, o Deus dos exércitos, passa a ser adorado em Israel. Aleluia! Isso foi um marco. Agora as 12 tribos estão unificadas, todos no mesmo propósito, no mesmo objetivo, adorando o único Deus, o Deus de Israel, Jeová Adonai, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Então entramos aqui, Salmos 133. Ó quão bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Após esse cenário de paz, esse cenário tranquilo, o salmista está relatando: é muito bom viver unido. Não somente uma união física de homem e mulher, não, a união num propósito maior, servindo ao único Deus. Ele se sentia de fato uma família, aquele povo. Todos estavam remando juntos, rumo ao mesmo objetivo. É tão ruim quando você tem um projeto, tem 3 pessoas na mesa, ou 4 pessoas na mesa, você chega todo entusiasmado com o projeto, principalmente em empresa, você apresenta todo feliz, uau! Os 3 falam: acho que isso aí não tem nada a ver, não é ruim. Tenta aí. Mas quando dá certo, todo mundo quer pegar carona, não é verdade?
Uau, sempre acreditei em você, você é meu amigão. Mentira. Mas aqui estavam todos rumo ao mesmo objetivo. O motivo principal da alegria de Israel era que todos estavam juntos adorando o Rei dos Reis. Assim como cada um de nós. A Bíblia fala que nós somos um corpo. E precisamos estarmos unidos rumo ao propósito, rumo ao mesmo objetivo. Cristo é o cabeça desse corpo, ao qual Ele rege tudo e rege todos. Mas com diferença, com inimizade, esse reino ele não prosperará. Mas se estivermos unidos, literalmente como um corpo, por que a Bíblia relata corpo? Porque se nós pegarmos um corpo humano, ele depende de N fatores. Antes de ter a célula, existe o átomo, que é a menor partícula ainda em forma de energia, vagando pelo nosso corpo. Olha que interessante. Os átomos formam as células formam os órgãos. Os tecidos formam os órgãos. E como acontece lá no início, Deus forma tudo do pó da terra, Ele sopra o fôlego de vida, e agora esse barro, esse pó, com órgãos, com células, com sangue, com água, ele passa a respirar, ele passa a viver. Esse é o ideal de Deus para a sua igreja. Deus não chama por paredes, Ele busca um corpo, Ele irá buscar um corpo, Ele irá buscar a sua igreja. E nós somos esse corpo, amém? Através de Cristo, nós somos esse corpo. Romanos 12, 4 e 5 diz: essa união deve estar em nós. Igreja de Cristo é mais que um lugar para se frequentar. Eu gosto de falar isso. A igreja de Cristo é mais do que um lugar para se frequentar. É uma família para se pertencer. Nós somos uma família. Essa igreja não te salva. Essa igreja não te essas paredes não irá te levar em lugar nenhum. Mas a graça de Deus, através do Filho Jesus, nos chama e nos coloca como família, como parte do corpo. Você é corpo? Amém? O segundo versículo diz que é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba. Barba? O que é isso? Barba de Arão, até a gola das suas vestes. Talvez você leia e você fala: o que é isso? O óleo que desce na barba. Primeiro, isso aqui não era qualquer óleo, não era um óleo comum. Era composto de azeite fino e de mais 4 especiarias. E quem que deu a receita? O próprio Deus deu a receita para Moisés repassar para os sacerdotes, os sumos sacerdotes. Somente os sacerdotes podiam manipular essa receita, de tão precioso que eram as ervas mais caras. A base desse óleo precioso, você ainda está aqui? A base desse óleo precioso era o mais puro azeite. A palavra para óleo aqui é Hashemen Zait, que significa óleo de azeite puro, isso trazendo do hebraico. Shemen, que é o óleo, ele era utilizado em 3 principais formas. Primeiro, Shemen era utilizado para iluminar. Óleo para iluminar? Naquela época não existia lâmpadas. Eles utilizavam-se de lamparina. Então eles usavam o óleo, o azeite e mais o linho. Eles acendiam o linho e o azeite fazia o linho queimar e acender. Porém, isso na cultura judaica tem uma grande simbologia. Tem. Linho simbolizava santidade. Linho aqui refere a vestes. Por isso mantenham as vestes brancas. É a mesma palavra para linho. E azeite no contexto, ele significa, uma das suas simbologias é a unção. Quando alguém ia consagrar alguém, Samuel, por exemplo, quando ele foi consagrar Davi, ele derrama o óleo, ele derrama azeite, simbolizando unção. Primeiro, iluminar. Nós também fomos chamados para sermos luz do mundo. Porém, a luz não
é para brilhar aqui dentro, porque aqui já está tudo aceso. A luz tem que brilhar lá fora. A palavra fala que não adianta você pegar uma luz e deixar embaixo da cama. Você tem que tirar a luz debaixo da cama e colocar no alto, para que a escuridão possa ser iluminada. E nós somos a luz para esse mundo. O Espírito Santo em nós é a junção do azeite e do linho para que possamos refletir Cristo para a sociedade, para essa sociedade perversa e corrupta. Amém? Segundo, Shimen também significa cura. Cura, sim, azeite era usado como remédio para tratar feridas. Quando a pessoa se machucava, normalmente quando era machucado mais grave, eles despejavam azeite, despejava Shimen. Terceiro ponto, Shimen também servia para conservar. Se você não sabe, naquela época não existia geladeira. E como que eles mantinham os alimentos? Alguns tipos de alimentos eram conservados através do sal, como carnes, por exemplo, e outros alimentos eram conservados através do azeite. Então, Shimen também tem o sentido de conservar. O povo daquela época também utilizava Shimen para conservar a sua pele, porque o sol na Palestina era escaldante até hoje. E isso ressecava a pele. Então eles passavam azeite, colocavam algumas especiarias para não ficar tão cheirinho meio desagradável, e utilizava para a sua proteção. Isso servia também para cabelos. Olha que interessante. Derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola. Aqui essa palavra, quando nós escutamos gola, dá a impressão que é isso, não é gola. Mas essa palavra gola no original, ela está falando de orla. Quando a mulher do fluxo de sangue toca nas vestes, na orla de Jesus, ela é um tecido que eles adicionam no fim da túnica. Eles utilizavam uma túnica, no fim da túnica é colocado um tecido, ali é a orla. Arão, ele era sumo sacerdote naquela época. O que o sumo sacerdote fazia? Ele era responsável por coordenar o culto ao Senhor, em oferecer sacrifícios, ofertas a Deus. O sacerdote, aqui no caso de Arão, o sumo sacerdote, ele era especificamente a ponte entre o homem e Deus. O povo queria falar algo para Deus, tinha que chegar até os sacerdotes. Deus queria falar algo para o povo, ele se dirigia aos sacerdotes. Davi está dando ênfase na união, comparando a conexão entre o homem e Deus, isso simbolizando da cabeça aos pés, lambuzando literalmente o corpo de Arão, simbolizando essa conexão. O salmista, ele está dando total ênfase à importância de vivermos em união. É importantíssimo andarmos juntos, queridos, no mesmo objetivo, com o mesmo foco. Que foco? Adorarmos ao Senhor. Que objetivo? Entrarmos juntos quando Jesus voltar, estarmos juntos para todo sempre, e Ele irá voltar, amém? Quantos anseiam pela volta de Jesus? Ele irá voltar. Esse ato que o salmista aqui está levantando é preciosíssimo. Ele está dizendo que a união, que essa boa união, ela é comparada a um precioso óleo, ao óleo a qual não temos nem a receita, que o próprio Deus deu diretamente para Moisés. Amém? O Deus que concede perseverança e ânimo deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Aqui está falando que Cristo nos aceitou para um objetivo. Que objetivo? A fim de que vocês glorifiquem a Deus. Eu não sei qual é meu objetivo de vida. Sim, aqui foi falado. O seu objetivo de vida é glorificar a Deus. Principal objetivo de vida, o mais importante, é glorificar a Deus. Esse é o propósito maior de Deus para a sua vida. Mas e o meu chamado? O chamado são as habilidades que você vai utilizar para cumprir esse objetivo.
o chão, seja abraçando o seu irmão, seja fazendo boas obras, seja ajudando o necessitado, seja ministrando, seja cantando. Mas o objetivo número 1 é adorarmos, é exaltarmos o nome do Senhor Todo-Poderoso. Que possamos nessa noite exaltar ainda mais o nome dEle, que possamos glorificar o nome daquele que é digno de toda honra, de toda glória, o único santo, o único Deus fiel e verdadeiro, porque Ele está aqui nessa noite. Isso está em Romanos 15:7. Último versículo, ele fala do orvalho. Olha, essa união, ela é como o orvalho do irmão, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Ué, mas o que tem a ver o orvalho? A união é comparada por último como o orvalho. Se você não sabe, o orvalho ele tem um significado riquíssimo na tradição judaica até hoje. No primeiro dia do Pessac, no caso a Páscoa, é realizada uma oração chamada Tal Hamashanaim, significa oração do orvalho. O que seria essa oração? É muito mais que uma neblina. Nós conhecemos o orvalho como neblina, na verdade é um orvalho, algo do tipo. O orvalho aqui ele é muito mais elevado do que a neblina, do que a garoa. Por quê? Porque isso significa conexão com Deus. Olha que interessante. Significa vida. Em Gênesis 27:18, Isaac abençoa o seu filho. Olha o que ele diz. É como orvalho. Deixa eu ler aqui para ficar mais legal. Gênesis, só um minutinho, queridos, para você entender. Gênesis 27, para não ficar só nas minhas palavras. Diz assim, que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Existe uma tradição que eles batem muito forte sobre a bênção do orvalho. Orvalho aqui, como eu disse, primeiro ele tem o significado de conexão entre Deus e a humanidade. O orvalho ele é responsável por gerar recursos, porque naquela época a chuva ela é difícil, então o orvalho ele serve para nutrir a raiz das plantas. Por que gerar recursos? Porque naquela época eles dependiam da agricultura, em grande parte, para sobreviver. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Segundo ponto, o orvalho ele gera vida, ele mantém as plantas vivas em sua plena forma. Por isso que no primeiro dia da Páscoa o judeu ele faz essa oração, a oração do orvalho, para que Deus continue abençoando, para que Deus continue prosperando a nação, para que Deus continue concedendo vida para eles. Então isso é muito mais que uma simples chuva. E Davi está comparando a união superior a isso. Repare. Também tem uma grande simbologia nisso. Por quê? Quando vem o orvalho ele cai no finalzinho, um pouquinho antes de raiar o sol, o orvalho está caindo. Ou seja, na madrugada. Provérbios 8:17 diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. E como o orvalho vem? Ele vem silenciosamente. Ele não é como a chuva que faz barulho, que vem trovões, raios. O orvalho você não escuta, você simplesmente sente. Você fala, mas eu não escutei chuva, mas você vê as plantas, elas estão com gotas, gotículas, partículas de água. Já viu isso? Isso é efeito, é consequência do orvalho. Por que o judeu ele tem isso como relevância?
fato de ser silenciosamente. Porque ele aqui entende que quando Deus está no silêncio, não quer dizer que Deus está parado. Quando Deus está quietinho, não quer dizer que Ele não está trabalhando. Talvez você entrou aqui hoje falando, mas eu já orei, eu já falei, eu não vejo as maravilhas, eu não vejo o sinal de Deus. Querido, como um orvalho que cai silenciosamente para abençoar a terra, Deus, Ele te abençoa também no silêncio. Deus não precisa de holofotes, Deus não precisa de outdoor para dizer que Ele está te abençoando. Ele simplesmente, se quiser, Ele abre as janelas do céu, Ele abre as comportas e Ele te abençoa. E eu creio em nome de Jesus que Ele tem bênção para a sua vida hoje. Se você crê em nome de Jesus, ainda que você não está vendo, ainda que tudo pareça estar em silêncio, Deus está trabalhando e Ele continuará trabalhando, porque ontem Ele era Deus, hoje Ele é Deus e amanhã Ele será Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que tem todo o domínio, que tem todo o controle. Deus não perde o controle, queridos. Não questione, Senhor, mas eu não estou ouvindo. Não questione, Ele já ouviu. Antes que saia uma palavra da sua boca, Ele já sondou o seu coração. Antes que você expresse as mais belas palavras, Ele já sabe qual é a intenção do seu ser, a intenção do seu coração. Saia com essa convicção que hoje Deus te abençoou em nome de Jesus. Abençoa a sua casa, abençoa a sua família, os seus negócios, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque Ele é poderoso. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Este salmo então ele atribui a união de um povo no mesmo objetivo, como eu disse. Deus também Ele nos chamou para ser o seu povo, povo do Deus Todo-Poderoso. Quero deixar um último verso, Gálatas 4, do 4 ao 7. Ei, Deus te chamou para pertencer a uma família, amém? Glória a Deus. Deus te chamou para pertencer a uma família. Através de Cristo foi aberto essa possibilidade para a sua vida. Cristo abriu esse portal. E você pode pertencer à família do Senhor hoje, se você quiser. Gálatas 4, do 4 ao 7, já estamos terminando. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Aqui fala sobre adoção. Quando um pai adota um filho, não é mera coincidência. Um mero acaso pode ser um nascimento natural. Adoção não. Uma gravidez natural pode ser um mero acaso. Um remédio que não deu certo, um antibiótico que cortou um medicamento. Eu não me preveni, gerou um filho. Mas a adoção não, a adoção o pai planeja. O pai pensa, o pai vai a um orfanato, ele olha para o filho, para a criança. O pai deseja o filho, o pai deseja uma criança. Queridos, nós não somos mera coincidência. O pai nos desejou. O Senhor, Ele quis nos adotar. Ele nos escolheu para ser filhos, filhos de Deus. Você está aqui. Uns porque já são filhos, e através de Cristo você tem a possibilidade de se filiar à família do Senhor. Isso é disponível para nós. Disponível? Como assim? Crer que Jesus
É o Filho unigênito do Pai, que veio para se doar em favor de nós. E através do seu sangue vertido naquela cruz, essa graça nos alcançou. É crer nisso. Quantos creem?